Boa noite. Quem já está aí comigo, coloquem os nomes nos comentários, da onde vocês estão nos assistindo. Olá, Aparecida, Maristela. Vamos, gente. Quem mais está comigo aí hoje? Alfredo, Débora sumida, Nelson, boa noite. Thales, boa noite. Evandro, seja bem-vindo. Paulinha. Olá, Divinópolis. Acho que vai ter várias pessoas de Minas aqui, né? Sandra, Gustavo. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cíntia, para quem ainda não conhece, sou coordenadora do Grupo Espírita Cascata de Luz. Nossa sede é aqui em São Paulo, mas estamos com quase 99% dos nossos atendimentos online. Então, toda semana nós temos palestrante, toda semana, quer dizer, todos os dias nós temos algum atendimento online, ou tratamento espiritual, palestra, evangelho, evangelização infantil, turma de mocidade. Então, sejam bem-vindos, espero que vocês gostem. Hoje nosso palestrante é o Geraldo Lemos, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? Então, eu já vou iniciar com uma prece, mas antes eu gostaria de lembrar vocês, eu não sei se tem pessoas que estão aqui pela primeira vez, todas as palestras, todos os atendimentos que fazemos online têm tratamento espiritual, tá? Sempre tem uma equipe espiritual fazendo atendimento. Então, se vocês quiserem colocar uma garrafinha de água para fluidificar durante a palestra, pode colocar, tá bom? Olá, Ailton, Silvia, Luiz, Malvina, Tina, Bernadette, Margarete. Gente, vamos fazer a prece para a gente já começar essa palestra maravilhosa, que eu também estou ansiosa. Então vamos fechando nossos olhos e agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos para mais um aprendizado. Que nós possamos, neste momento, lembrar da importância de nos conectar na hora da palestra com esses ensinamentos, principalmente que nós possamos, aos pouquinhos, colocar em prática o bem, o amor, e que nós possamos ser pontinhos de luz onde estivermos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Graças a Deus. Olá, todo mundo. Então vamos iniciar nossa palestra? Eu combinei com o Geraldo o seguinte, gente. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer durante a palestra e eu coloco para ele, e aí a gente vai fazendo esse bate-papo gostoso. Então vamos lá. Olá, Geraldo, seja bem-vindo. Olá, Cíntia, tudo bem? Grande abraço aí aos amigos do Cascata de Luz de São Paulo. É uma alegria participar com vocês.
Bom, eu vou deixar você à vontade, se sinta em casa. Surgindo uma pergunta, eu coloco na telinha para você. Se você quiser, eu posso ler também. Tá bom? Aí eu prefiro que você leia, só para me chamar a atenção, Sim, tá bom? tá bem. Então tá bom. Bom, pessoal, o tema escolhido aí pelo pessoal do Cascata de Luz é a nova data limite do mundo de regeneração e o que é que nós podemos esperar sobre o futuro da humanidade, sobre o que vem pela frente para que nós, como humanidade terrestre, possamos ingressar no rol dos planetas considerados ou chamados de planetas em regeneração. Eu já fiz diversas lives, diversas palestras, diversos estudos sobre isso. Nós já publicamos vários livros sobre o assunto, sempre nos baseando no Evangelho de Jesus, na obra de Allan Kardec, especialmente o seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, lançado por ele em 6 de janeiro de 1868, e principalmente nas obras de Chico Xavier. Como vocês sabem, Chico Xavier desdobrou os ensinamentos da codificação espírita de Kardec, sendo ele mesmo a reencarnação de Kardec, e trouxe mais 534 livros até hoje publicados de sua lavra mediúnica. Ele tinha todo o potencial mediúnico estudado no livro dos médiuns e no livro A Gênese. E, através das suas múltiplas faculdades mediúnicas, até hoje, de 1932, data da publicação do seu primeiro livro, que é Parnaso de Além-Túmulo, até hoje, em 2021, quase 90 anos, né? Nós estamos com 89 anos dessa primeira publicação. Nesses 89 anos já se publicou 534 livros de Chico Xavier. E desses livros, nós vamos destacar 75 deles, porque tratam eles exatamente, diretamente, em várias mensagens, do momento em que nós estamos vivendo, chamado de transição planetária, e inclusive que já foi estudado por um companheiro nosso do Grupo Espírita Saber Amar, do portal e da TV Saber Espiritismo de Belo Horizonte, que é o Marco Paulo Denuti de Espírito. Em novembro de 2017, ele lançou o excelente livro de estudo que chama-se Apocalipse segundo o Espiritismo, e agora, o ano passado, ele lançou Apocalipse, o Espiritismo como centro da revelação. E nesses livros, além de analisar o Evangelho de Jesus, especialmente também, ele começa analisando o Velho Testamento, que são as informações proféticas, especialmente de Daniel, depois o Novo Testamento de Jesus, o Sermão Profético, especialmente o Apocalipse de João Evangelista, que é o último livro da Boa Nova do Cristo, não é? Todos nós sabemos que o Novo Testamento termina com a revelação do futuro feita por Deus através de Jesus ao apóstolo João Evangelista. E é justamente o último livro que fecha o Novo Testamento, que fecha a Bíblia, que vai falar sobre as predições futuras. O Marco Paulo também vai analisar a obra de Kardec, especialmente os últimos capítulos da obra de Kardec, que é a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, mostrando a sintonia da obra de Kardec com o Apocalipse de João Evangelista. E, por fim, ele vai trazer as pistas que cerca de 20 espíritos, para ser mais preciso, 18 espíritos, trouxeram para nós, na Terra, através da mediunidade de Chico Xavier, em 75 livros de sua lavra mediúnica.
E esses 18 espíritos vão escrever por Chico Xavier cerca de 200 mensagens. E é justamente aí que nós vamos desvendar o passo a passo da transição planetária. Por quê? Porque no passado, tanto no Velho Testamento com Daniel, quanto na própria fala de Jesus, no sermão profético, e especialmente o Apocalipse de João Evangelista, tudo era revelado com muito símbolo, não é? Era trazido com muita informação assim codificada, como se eles tivessem utilizado uma linguagem mais hermética, mais fechada, que estava naturalmente aguardando o amadurecimento filosófico, científico e religioso da humanidade para ter as chaves que iriam abrir essas portas ou esses selos dos símbolos apocalípticos. E isso começou a vir com Kardec, com a obra de Allan Kardec. A codificação espírita é a primeira grande chave reveladora. Por quê? Porque é a chave da reencarnação. Sem a reencarnação, nós não entendemos o que Jesus estava dizendo e o que especialmente foi previsto para o futuro da humanidade. E com Chico Xavier, que é o próprio Kardec que retorna para cumprir a segunda parte da sua missão, nós vamos ver 18 espíritos comunicantes dando exatamente uma série de revelações sobre esses símbolos herméticos do Apocalipse, mostrando-nos outras chaves esclarecedoras sobre o que antes estava selado, sobre o que antes estava fechado ao nosso entendimento. Então nós vamos ver Emmanuel, Humberto de Campos, Bezerra de Menezes, diversos outros espíritos, Castro Alves, Augusto dos Anjos, Cassimiro Cunha, André Luiz, percebem? Todos eles vão colaborar para o nosso entendimento. E é assim que a gente vai entender muita coisa sobre a transição planetária, que fica perfeitamente revelada, não é? Que é o momento pelo qual nós estamos passando desde 1757, porque os espíritos superiores revelaram a Kardec que a transição planetária da Terra, como mundo de expiações e de provas, a caminho da regeneração, começou 100 anos, antes da revelação espírita. E nós vamos ver com Chico Xavier, através de do próprio Chico, do espírito de Bezerra de Menezes e do espírito de Emmanuel, que a transição planetária vai terminar em 2057, ou seja, 3 séculos depois que ela começou, né? Se a Kardec foi revelado que ela começou 100 anos antes da codificação espírita, e nós sabemos que o marco inicial da codificação espírita foi o lançamento do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857 em Paris, por Allan Kardec, então, naturalmente, 100 anos antes é 1757. E agora nós vamos ver que ela vai terminar 200 anos depois, não é? Da codificação espírita, e justamente fechando, então, o ciclo completo de 300 anos, que tem subciclos, não é? Dentro dele. Aqui nós não vamos tratar sobre esses subciclos. Um deles que foi terminado em 2019, né? O fim da data limite, segundo Chico Xavier, mas eu já falei sobre isso inúmeras vezes em outras palestras, seminários e lives. Hoje aqui nós vamos falar desse último período que vai de 2019 até 2057. Primeiro, vamos buscar a revelação do espírito de Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho.
quando ele conta que em 1831 Ismael preparava a reencarnação de Adolfo Bezerra de Menezes, o nosso querido doutor Bezerra, que se deu em 1831, não é? E nessa reunião ele chama Ismael, guia do Brasil, não é? Guia espiritual do Brasil. Ele chama a si vários companheiros dedicados ao progresso espiritual da Terra e do Brasil, e dentre eles o espírito de Bezerra de Menezes, que seria depois, né, Bezerra de Menezes, quando ele reencarna na localidade de Riacho do Sangue, no Ceará, e Ismael faz uma preeleção. Nessa preeleção a gente destacou 2 trechos, né? Ele diz assim: antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, aliás, agora é o espírito de Humberto de Campos relatando, né? Antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Então ele convoca essa assembleia e vai revelar ali os seus elevados objetivos. E Ismael, então, se dirige àquela assembleia dizendo: irmãos, expôs ele, o século atual, ou seja, o século XIX, não é? Como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Qual que é o advento do Consolador? É justamente a chegada da doutrina dos espíritos pelo trabalho de Allan Kardec, não é? Que ainda não estava acontecendo. Nós estamos em 1831, nos planos mais altos da espiritualidade brasileira. Kardec estava encarnado na França, mas era ainda um jovem de 20 e poucos anos. Ele ainda não tinha começado a trabalhar com a codificação espírita, com a pesquisa da revelação espírita, porque isso somente iria começar em 1854, não é? Mas Ismael já sabia do plano de Jesus, então ele fala que aquele século veria a chegada do Consolador. Então, a partir da chegada do Consolador, o que Ismael revela? Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Então, do advento do Consolador, que é 1857, nós teríamos 2 grandes períodos de 100 anos. O primeiro grande período, que vai de 1857, com a chegada do Consolador, até 1957, que é a comemoração do centenário do Espiritismo, e depois, mas que esses primeiros 100 anos nada mais seriam do que movimentos preparatórios para os outros 100 anos que se seguiriam. Ou seja, o movimento principal da transição planetária, que começaria em 1957 e terminaria, portanto, em 2057. Inclusive, ele fala e explica que as rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo, ou seja, no século XX, como aconteceu, né, nas primeiras guerras mundiais, a primeira e a segunda, a Guerra Civil Espanhola, a Revolução Russa comunista, também a Revolução Cultural Chinesa, a Revolução Comunista, e várias outras guerras que nós vivemos no século XX e também no início do século XXI. Mas essas questões, né, essas rajadas de morticínio e de dor, por exemplo, a pandemia do coronavírus não deixa de ser uma rajada de dor, não é? Avassalarão a alma da humanidade no século próximo dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente.
Então, nós estamos no ocaso dessa civilização, né? A civilização materialista, a civilização do mundo de expiações e de provas, cuja principal característica é o materialismo, é a violência, é o vício, é a guerra, é todo tipo de disputas ideológicas inglórias que atrasam o passo da humanidade. Mas nós também já estamos diante de uma alvorada de um novo mundo, né? Vamos ver agora a carta que Chico Xavier escreveu ao então presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, fundador emérito das Casas Transitórias Fabiano de Cristo, em São Paulo, das Casas de Caridade, que foi o senhor José Gonçalves Pereira, não é? E nesta carta, escrita em 1956, ou seja, no final, olha só como que o Chico Xavier é antenado. No final do primeiro centenário do Espiritismo, né, ele escreve para o José Gonçalves Pereira, que era presidente da FESP e das Casas Transitórias Fabiano de Cristo. Essa carta foi originalmente publicada na revista Boa Vontade, a revista no ano 1, número 4, de outubro de 1956, da Legião da Boa Vontade, e mais tarde foi publicada no livro de Chico Xavier chamado Caderno de Mensagens, no ano 2008. E nesta carta o Chico Xavier revela pela primeira vez a data de 2057 como a data do início do novo mundo de regeneração, porque ele diz assim, escrevendo para o confrade José Gonçalves Pereira, aí de São Paulo. Penso, disse Chico Xavier, que em 2057 nossos alicerces já se mostrarão mais sólidos. A ciência terá acordado para deveres mais amplos e estará, com a ajuda de Deus, dando mão forte à religião para que as nossas conquistas definitivas do espírito, a Terra terá sofrido mais um pouco, provavelmente com as guerras e as renovações que virão inevitáveis. E por isso mesmo revelar-se-á mais compreensiva e mais bela. Veja quanta coisa nesse trecho da carta de Chico Xavier, não é? Primeiro, a revelação do início do mundo de regeneração em 2057. E isso em 1956, né? 101 anos antes. E em 1971 ele vai repetir esta data no programa televisivo da TV Tupi de São Paulo, o programa Pinga Fogo com Chico Xavier. Mas depois eu mostro essa parte. Por enquanto, vamos nos ater aqui à carta de Chico Xavier. Então, primeiro, ele fala que em 2057, portanto, daqui a 36 anos, nossos alicerces, o que ele quer dizer com isso? Os alicerces espirituais do espiritismo cristão, os alicerces do Consolador prometido pelo Cristo Jesus, a presença também do espiritismo no mundo, e ele fala, já se mostrarão mais sólidos, já estará bastante solidificada a divulgação da doutrina dos espíritos em todo o mundo. Mas por que isso? Porque a ciência, veja bem, ele não fala que a tarefa dos espíritas vai convencer o mundo, nada disso. Ele diz, a ciência terá acordado para deveres mais amplos e estará, com a ajuda de Deus, dando mão forte à religião para as nossas conquistas definitivas do espírito. O que Chico Xavier quis dizer com isso?
Ele quis dizer que a ciência, cabe à ciência, portanto, nesse último período aí da nossa evolução, de hoje, 2021, até 2057, portanto, nos próximos 36 anos, cabe à ciência e aos cientistas o papel de assumir deveres mais amplos, dando mão forte à religião, por quê? Para confirmar as conquistas definitivas do espírito. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a ciência vai descobrir que a morte não existe. A própria ciência vai descobrir que o espírito sai do corpo depois da decomposição do seu corpo físico pelo fenômeno da morte e prossegue vivendo no mundo espiritual. A ciência também vai descobrir o mundo espiritual e os diversos planos de vida que o compõem. A ciência também vai descobrir o mecanismo da reencarnação, da palingenesia, a pluralidade das existências e, através disso, ela vai conhecer mais profundamente a questão da lei de causa e efeito, de ação e reação, nos complexos de culpa e resgate na mente profunda, no corpo causal dos seres humanos. Ela vai, consequentemente, descobrir também o código genético das doenças e, manipulando esse código genético na própria atividade de pesquisa e descobertas científicas no campo da biotecnologia, no campo das indústrias farmacêuticas, da pesquisa dos genes, não é? Como disse aqui, por exemplo, a tecnologia CRISPR, por exemplo, já citada por mim em outras palestras, eles vão descobrir a causa profunda desses desajustes, como sendo a própria alma, e vão poder editar esses genes defeituosos, curando todas as doenças, curando todas as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, a partir de 2057, que habitarão a Terra, não terão mais o que expiar, não terão mais que passar pela pena de talião, não terão mais que passar pelo sofrimento do resgate, porque já estarão se redimindo dos seus complexos de culpa de outras existências. Então, daí vem a ciência em socorro dos seres humanos para os liberar. E também esta mesma ciência, nessa última parte do avanço terrestre, também descobrirá finalmente a existência de outras civilizações, as civilizações extraterrestres, fazendo-nos ver que somos uma humanidade universal, que nós aqui na Terra somos parte de uma família universal que está espalhada por todo o cosmo, nos seus multiversos, nos seus multiplanos evolutivos, em diversas galáxias, em diversas nebulosas, em diversos sistemas estelares, em diversos planetas, em diversas luas, em diversos planos, não é? Então, tudo isso vai levar, essas descobertas fantásticas vão mudar o paradigma da humanidade, que deixará, de uma vez por todas, o paradigma do materialismo, o paradigma da falta de fé, o paradigma da dúvida, o paradigma do escárnio, não é? Então, nós vamos erigir uma nova humanidade com o paradigma da espiritualidade, da união da ciência, da filosofia e da religião
como uma única sabedoria, em perfeita sintonia com a sabedoria celeste e com a sabedoria das humanidades extraplanetárias que já conquistaram esses avanços intelectuais, científicos, culturais, filosóficos e religiosos que nós todos almejamos, não é? E o Chico vai dizer, né, no final desse trecho da carta dele, que ele prevê, até lá, a Terra terá sofrido mais um pouco, provavelmente com o quê? Com guerras e renovações que virão inevitáveis, porque isso faz parte do que Kardec chamou de flagelos diversos no livro A Gênese, lá no último capítulo, não é? Os tempos são chegados, sinais dos tempos, e que esses flagelos diversos aconteceriam no ápice da transição planetária. Para quê? Para acelerar os processos de mudança, que eles são necessários porque eles abrem campos de saídas, campos de desencarnações coletivas de espíritos retardatários e, ao mesmo tempo, abrem campos de chegada pela reencarnação de espíritos mais preparados, mais evoluídos. E, com isso, há um upgrade, vamos dizer assim, um salto quântico na evolução coletiva da humanidade terrestre. Então, os sofrimentos são inevitáveis, é por isso que nós estamos passando pela pandemia do coronavírus. O próprio Kardec situa a epidemia como sendo um dos flagelos diversos para promoverem a desencarnação coletiva e, por consequência, acelerar o progresso da humanidade, não é? Nós estamos vendo aí, em tão pouco tempo de pandemia, 1 ano e meio, quantas conquistas a ciência humana já conseguiu nessas pesquisas a toque de muito foco, de muitos recursos de todos os países, de muita colaboração entre universidades, entre escolas terapêuticas, entre a indústria farmacêutica, entre os institutos de pesquisa e entre os governos, não é isso? E já temos aí várias vacinas no mundo inteiro funcionando. Então, isso tudo é um impulsionador do progresso. E aí nós vamos ver como que o Chico vê a chegada do mundo de regeneração em 2057. Ele diz assim: por isso mesmo, revelar-se-á a terra mais compreensiva e mais bela. Então nós temos que ter otimismo, minha gente, porque isso é que nós vamos ter quando chegarmos lá daqui a 36 anos. Uma terra mais bela, mais compreensiva, mais humana, mais espiritualizada. E ele vai repetir esse assunto no ano de 1971, no segundo programa Pinga Fogo, que foi feito às vésperas do Natal daquele ano de 1971, e na parte que foi aberta ao Chico a algumas perguntas do público. O programa foi feito ao vivo, diga-se de passagem, até hoje é o programa de maior audiência da televisão brasileira, não é? Da história da televisão brasileira, o programa Pinga Fogo com Chico Xavier, nas suas duas versões, a primeira versão há 50 anos atrás, em junho, e a segunda versão na véspera do Natal de 1971. E o livro Plantão de Respostas, editado pelo Céu Cultura e Espírito União, aí de São Paulo, publicado em 1995, transcreve uma pergunta que foi feita ao Chico por um telespectador. E ele perguntou ao Chico Xavier quando, na opinião do espírito de Emmanuel, a Terra seria um mundo em regeneração. E o Chico respondeu assim: estamos, sim, muito próximos de uma grande transformação planetária. As calamidades sociais, espirituais, emocionais e físicas estarão por toda a parte do planeta. Veja bem, tudo isso está acontecendo, né? Calamidade social, precisa dizer alguma coisa a mais? O que essa pandemia causou de desequilíbrios no emprego, na renda, no funcionamento das empresas, dos governos,
das autarquias públicas, das instituições, não é? Tudo fechado com lockdown no mundo inteiro, quanto desemprego. As calamidades espirituais, quanta obsessão nós estamos vendo aí também, ocorrendo pela falta de fé, pelo desequilíbrio dos vícios, pelo desequilíbrio dos crimes, né, no tráfico de drogas, no tráfico de armas, nas disputas ideológicas que fomentam guerras e revoluções inglórias, não é? As calamidades emocionais, como, por exemplo, a depressão, a tristeza, o suicídio, não é? Porque o próprio Kardec vai colocar na Revista Espírita uma mensagem de um espírito protetor dizendo que no ápice da transição planetária nós veríamos um aumento vertiginoso do suicídio de jovens e adolescentes e até mesmo de suicídios infantis. E é justamente isso que nós vemos nas estatísticas atuais da Organização Mundial da Saúde, não é? E as calamidades físicas, porque dizem respeito, por exemplo, às doenças, pandemias, por exemplo, dizem respeito também à Terra, não é? Explosão de vulcões, terremotos, tsunamis. Nós já tivemos, neste início do século XXI, 2 grandes tsunamis. O tsunami de 2004, às vésperas do Natal, que arrasou vários países do Oceano Índico, levando à desencarnação 330 mil pessoas da noite para o dia. E, em 2011, em março, o tsunami no Pacífico, que atingiu o Japão, levando à desencarnação 35 mil japoneses em um dia só. Né? Então, tudo isso nós estamos vivendo. E o Chico, então, prossegue para responder à pergunta que Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Então, veja bem, ele está em sintonia com a informação de Ismael A. Bezerra de Menezes, dada através do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Está em sintonia com a sua própria carta escrita ao presidente da FEESP, José Gonçalves Pereira, em 1956, e vai repetir isto pela 3ª vez no programa Pinga Fogo de dezembro de 1971. Né? Emmanuel afirmando: a Terra será um mundo regenerado em 2057. Esta é a data, a última data prevista da regeneração, do início da regeneração, quer dizer, a última data do mundo de expiação e de provas, mas que, ao mesmo tempo, é a primeira data do mundo de regeneração. Mas, até lá, o próprio Chico diz, mas antes disto, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento deste processo. Então, nós temos que mudar tudo mesmo. Por isso que as coisas hoje são tão rápidas, acontecem as coisas de forma muito rápida, porque nós temos urgência de transformar os paradigmas da vida humana. Temos que destruir os paradigmas materialistas, o materialismo histórico, a violência, o crime, o orgulho, a vaidade, o levar vantagem sobre os outros, né? Que isso tudo é característica de mundo materialista, de expiação e de provas, e as disputas também inglórias de guerras, de revoluções ideológicas, culturais, tudo isso tem que acabar, para dar lugar ao quê? A um novo paradigma da espiritualidade, da concórdia, da paz, do amor entre as nações, entre as etnias, entre os seres humanos de todas as procedências, sem preconceitos, não é isso? E isso nós precisamos mudar na universidade, nós precisamos mudar no lar, que são as instituições humanas, nas famílias, nas empresas, nos governos, né? Nós temos que acabar com a corrupção, que é característico de mundo de expiação de provas, e, conforme disse
o espírito de Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além Túmulo, nós temos que buscar o direito novo, a lei nova, a política espiritualista do futuro, não é? Isso tudo vai concorrer para o aceleramento do processo de mudança da Terra. E por isso a ciência é muito importante, porque é com a ciência que a gente vai acabar de vez com o materialismo. Lá no programa Pinga Fogo, o Chico vai repetir essa questão, dizendo o seguinte: nós estamos no limiar de tempos novos, em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Vejam bem, o Chico fala que caberá à ciência, então, esse papel, essa missão da agora, do final da data limite de 2019 para 2057, de descortinar para a humanidade terrestre um futuro imenso, incalculável, diante de todo o universo. Então, ele está falando, inclusive, na comunhão com outras civilizações, no conhecimento, enfim, de que nós não estamos sozinhos no universo. Nós não somos, como ele próprio disse nesse programa, na ocasião, não somos o único mundo criado por Deus, que fazemos parte de uma família universal, não é? E ele, inclusive, vai prever quando que esse contato se dará. Porque ele disse assim: a partir do momento em que o homem construir as suas cidades de vidro na Lua, as suas bases permanentes na Lua, inclusive ele faz profecias extraordinárias que já se cumpriram. Porque ele diz naquela época, em 1971, que o homem encontraria no solo lunar água, azoto, matéria plástica para construir as suas cidades de vidro e manter os habitantes da Lua. Não é? E, de fato, hoje tudo isso já é possível. De 4 anos para cá, especialmente de 2 anos para cá, a NASA já revelou que tudo isso existe na Lua. Né? O solo lunar é repleto de água, de azoto que pode ser trabalhado e na formação de material plástico e de material de vidro para essas colônias lunares. Né? E o Chico vai dizer que a partir do momento que essas colônias estiverem estabelecidas na face lunar, nós entraremos em contato com civilizações de outras galáxias. Veja que beleza, né? Então, isso não vai longe. Por quê? Nós sabemos que várias nações, entre elas os Estados Unidos com a NASA, com o SpaceX e outras, com a Virgin Galactic e outras empresas, já estão programando esta base lunar para 2026. Então, não é coisa para muito tempo. É coisa que nós vamos ter daí a 5 anos começar a já materializar, não é? Nós tivemos notícia, a questão de 1 mês atrás, que a China também está programando a sua base lunar. O mesmo ocorre com a Europa e com a Rússia, que tendem a colaborar entre si e com os Estados Unidos nessa missão. Então, veja bem, os próprios finais dos anos 20 desse século XXI e o início dos anos 30 já nos trará grandes avanços nesse sentido, conforme aí, dando razão, portanto, ao que o Chico Xavier falava. Agora eu vou voltar um pouquinho a Kardec, quando ele fala, por exemplo, no item 27 do seu último capítulo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições, capítulo 18, Os Tempos São Chegados, Sinais dos Tempos, no item 27, que é o subtítulo A Geração Nova, Kardec vai falar: a nova geração, então nós estamos falando justamente essa agora, que vai de 2019 em diante, porque antes, na questão de número 798 do Livro dos Espíritos, ele comenta que nós teríamos, depois da geração dele, 2 ou 3 gerações de incredulidade.
No item 30 da Gênesis, ele fala que na cabeça dele, meio século equivale a uma geração. Então, nós teríamos 150 anos de gerações de incredulidade. Isso já passou, porque Kardec desencarnou em 1869, a primeira geração de incredulidade em 1919, segunda 1969, o início da data limite, segundo Chico Xavier, terminando em 2019, 3 gerações, 150 anos de incredulidade. Então, a nova geração já começou em 2019. É justamente essa que nós estamos vivendo de 2019 para frente, para os próximos anos. E ele fala, a nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, somadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. É o sinal incontestável de um certo grau de adiantamento anterior. Então, qual que será a característica dessa geração nova, que ele chama a geração nova? Justamente uma inteligência precoce, e nós já identificamos isso nas nossas crianças, não é? Uma razão também geralmente precoce. Muito cedo, essas crianças já estão mostrando uma razão superior até mesmo a nós, que somos pais, tios e avós deles. Mas isso não vem só no lado físico da inteligência e da razão, mas principalmente está se somando nessas crianças dessa nova geração a um sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Então, é por isso que nós estamos vendo esses pequenos gêniozinhos no mundo inteiro defendendo a natureza, defendendo a alimentação vegetariana ou vegana. Eles se recusam a comer os restos dos animais, não é? Carnes de diversas procedências, peixes, frutos do mar, não. Nós vamos ver também o sentimento inato do bem em relação à fraternidade, ao trabalho precoce deles, alguns deles na própria ciência, trabalhando na solução de problemas graves da humanidade, e principalmente nas crenças espiritualistas. Então, é o paradigma da espiritualidade que chega, que vai se estabelecer a despeito de toda a má vontade humana. E isto é o sinal incontestável de um adiantamento anterior dessa nova geração, percebe? Então, eu tudo vou fazer isso uma perguntinha aqui, Geraldo. O José Roberto, ele está falando sobre essa questão da nova geração, porque a gente realmente vê que tem alguns jovens que já estão determinados com a alimentação saudável, com uma intenção maior no bem, mas também tem esses que ainda estão, né, cometendo delitos, fazendo coisas ainda ligadas à parte material ainda, né? Como que você vê isso? Como que... Isso aí, gente, vocês têm que entender que transição planetária, ela não se dá da noite para o dia, não é? Isso você não muda as pessoas da noite para o dia, isso é um processo. Nós ainda estamos convivendo com pessoas e espíritos que foram originados das sombras e das trevas terrestres, e até do abismo terrestre. Por quê? Porque esse pessoal, segundo Chico Xavier, pôde reencarnar aí até o ano 2000. Nós mesmos poderemos ser originários das sombras, dos umbrais e das trevas terrestres. E por isso, ainda tantos crimes, tantos vícios, tantas guerras, tantas disputas ideológicas, inglórias acontecem. Não é? Porque ainda estamos, é preciso que se entenda isso, nós ainda estamos na condição de mundo de provas e de expiações. Então, os espíritos, muitas vezes, eles reencarnam como nós mesmos, prometendo aos seus guias espirituais, aos nossos mentores,
que nós vamos nos reformar. Mas quando chegamos aqui na Terra, o comodismo nos domina, não é? Os desvios também nos dominam, os desvios para a materialidade, para o vício de toda espécie, para o crime. Ora, Deus não vai interferir no nosso livre-arbítrio. O que vai acontecer? Nós vamos, infelizmente, receber o resultado dos nossos erros, provavelmente com um degredo. É por isso que Kardec vai falar sobre os espíritos retardatários, lá no último capítulo da Gênese, quando ele fala sobre o degredo, e ele vai dizer: esses espíritos retardatários serão degredados da Terra, serão retirados daqui, para que não mais possam interferir no desenvolvimento terrestre a caminho da regeneração. Agora, isso é um processo. O Chico me falou, por exemplo, que esse processo do degredo começou na Segunda Guerra Mundial, mas que ele iria se acelerar depois da data limite, depois de 2019. Ou seja, nós podemos dizer que o processo de degredo está se acelerando agora com a pandemia do coronavírus e com as mudanças que nós vamos ver a partir da nossa existência atual, do nosso ano atual, 2021, até 2057. Nós vamos ver muita coisa para acelerar o degredo desses espíritos retardatários que não mais terão permissão para ficar na Terra. E é por isso que Jesus disse: bem-aventurados sois vós, os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Aqui mais uma perguntinha. Quem serão cientistas que promoverão essas mudanças, se já estão aqui? E eu aproveito para emendar uma outra pergunta que fizeram sobre o polo magnético da Terra, se tem alguma coisa a ver com essa parte de regeneração, essa transformação. Bom, duas perguntas distintas, né? A primeira, os cientistas já estão aí, gente. Se vocês acompanharem com atenção as descobertas científicas que estamos tendo nos últimos meses, é simplesmente fantástico. Então, no campo da biotecnologia, no campo da astrofísica, no campo da astrobiologia, no campo da física quântica, da mecânica quântica, no campo das descobertas das energias limpas, né, das energias renováveis, por exemplo, as energias eólicas, as energias de baterias de lítio, de grafeno, de outros materiais não poluentes, as baterias também movidas aos movimentos dos mares, não é? São várias descobertas. A tecnologia da automação, da inteligência artificial, a tecnologia solar, por exemplo, as energias solares, o aproveitamento da energia solar, as pesquisas no campo também da robótica, não é? As pesquisas no campo da nanotecnologia, os pequenos robozinhos que vão entrar em nossos corpos e fazer operações sem a necessidade de cirurgias, sem a necessidade de sedação. Então, nós estamos vendo aí também essa que eu citei, as tecnologias no campo da genética, principalmente a genética CRISPR, né, que é uma edição de genes. Eles fazem assim, eles pegam a pessoa que tem uma doença, eu vou dar um exemplo da cegueira, por exemplo, e eles pegam e editam o gene da cegueira, eles tiram a parte da informação codificada da cegueira e vão retirar essa informação e colocar uma informação correta da visão.
E isso já existe, minha gente, isso já está em pesquisa, inclusive, pelo que eu sei, com 99,9% de resultados positivos. É uma empresa norte-americana chamada Editas Medicine. E vai curar a cegueira, vai curar, outras vão curar, por exemplo, a surdez, usando essa mesma tecnologia CRISPR, que é o caso da Beam Therapeutics, né? Então, vejam bem, é um mundo novo, esses cientistas já estão aí. Essa semana mesmo, nós tivemos o anúncio do FDA norte-americano, que é o órgão que regula os remédios aprovados, que aprovou um remédio que vai curar o mal de Alzheimer, que até hoje, até essa semana, era incurável, né? E a empresa Biogen foi agraciada anteontem com essa confirmação pelo FDA americano. Então, as pesquisas contra o câncer estão muito avançadas, contra a AIDS, né? Recentemente tivemos o anúncio da primeira vacina contra a AIDS, e isso vem ao encontro do que o próprio Chico me revelou, que depois de 2019, depois da data limite, se a humanidade não entrasse numa guerra de destruição nuclear, que foi o que aconteceu, graças a Deus, que nós veríamos, nenhum de nós, disse o Chico, seria capaz de prever os avanços que nós teríamos em todos os campos da ciência humana, inclusive no campo da medicina, com a cura de todas as doenças do corpo físico. É isso que nós podemos esperar para o mundo dos próximos 36 anos, e a partir daí, definitivamente, quando nós ingressarmos no hall dos mundos em regeneração em 2057. Bom, a outra pergunta diz respeito ao polo magnético da Terra. Isso é científico, já se sabe que o polo magnético da Terra está mudando de forma acelerada. Ele está saindo do Polo Norte, da região ali próxima às regiões geladas do Canadá, e está se dirigindo para o centro da Europa. Veja bem, e isso de forma acelerada. O Polo Norte magnético está todos os anos caminhando para o centro da Europa, ali entre a Alemanha, a Polônia e a Rússia, essa região. A previsão dos cientistas é que ele vá se situar ali. Ora, isso pode gerar uma grande mudança climática, não é? E o próprio Chico Xavier vai nos prever em conversas em Uberaba comigo, com o médium e amigo Carlos Bacelli também, que nós haveremos de viver ainda nos próximos anos uma pequena era do gelo. Inclusive, ele vai nos dizer que nós aqui no Brasil, que não estamos acostumados a ver neve, que nós veremos neve no Brasil. Então, realmente, nós podemos prever mudanças climáticas significativas. Dentro da previsão do Chico, é o contrário do aquecimento global. Ele previu que nós viveremos uma nova era, mini era do gelo, e que isso, naturalmente, trará grandes mudanças entre as nações também. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta sobre Kardec e Chico. Se tem alguma comprovação, alguma coisa. Olha, nós temos tantas comprovações. Nós temos tantas comprovações que eu ficaria aqui 15 horas falando. Né? O próprio Chico Xavier me revelou ser ele a reencarnação de Kardec em março de 1992, de modo que eu não tenho nenhuma dúvida, eu ouvi isso da própria boca de Chico Xavier.
Quem quiser conhecer mais sobre o assunto, eu vou indicar 3 ou 4 coisas. Primeiro, nós gravamos uma série de programas a esse respeito no YouTube da TV Saber Espiritismo. Quem quiser, basta procurar no YouTube TV Saber Espiritismo, que é o nosso YouTube, do Grupo Espírita Saber Amar, do portal Saber Espiritismo, é gratuito, e vocês procurem lá uma série de 10 programas que eu gravei até hoje, cujo título é A Preparação da Missão de Chico Xavier. Lá vocês vão ver que nós já temos mais de uma centena de mensagens dos espíritos por mais de 40 médiuns espalhados pelo Brasil e pelo exterior, confirmando que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec. Então isso é o quê? Concordância universal do ensino dos espíritos. E as informações que foram dadas ao próprio Kardec, pelo Espírito da Verdade, pelo Espírito Dr. Demer, pelo Espírito de Zéfiro, falando que a missão dele deverá ser feita em 2 etapas, que ele estava apenas cumprindo a primeira etapa e que ele precisaria voltar, no mais tardar, no início do século XX, para cumprir a sua segunda etapa, né? Depois que Kardec desencarna, o próprio espírito de Kardec, através de vários médiuns portugueses e brasileiros, vai revelar que ele estava se preparando para reencarnar, né? No início do século XX, no Rio de Janeiro, vários médiuns da Federação Espírita Brasileira vão receber notícias de que Kardec estava reencarnando no Brasil, inclusive, né? Isso está tudo no Reformador. E depois que ele reencarna como Chico Xavier e começa a trabalhar, várias pessoas começam a achar isto, a falar sobre isto. E esses testemunhos são muito importantes. Grande parte dos amigos, aqueles que realmente conviveram com Chico Xavier, vão falar a mesma coisa, que ele era Allan Kardec, porque de uma forma ou de outra ele vai confirmar conosco, de uma forma muito delicada essa questão, mas sem se vangloriar de nada, principalmente a partir de 1991, final de 91, início de 92, quando nosso amigo Adelino da Silveira vai publicar o livro Kardec Prossegue, que foi revisado pelo próprio Chico Xavier e mandado publicar por Emmanuel, que é o primeiro livro que assume de público a tese dele ser a reencarnação de Kardec. Eu, por exemplo, vou receber 2 exemplares desse livro autografado pelo próprio Chico, né? Vou sugerir um outro livro também muito importante, que foi escrito pelo ex-presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás e também ex-presidente da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, ABRAME, Dr. Weimar Muniz de Oliveira, que se chama A Volta de Allan Kardec. Ele, que era contra a ideia de Allan Kardec, ele vai pesquisar o assunto e se convence de que a personalidade de Kardec e a personalidade de Chico Xavier era uma só. Este livro vocês encontram facilmente em PDF na internet. E também outros livros, como, por exemplo, A Reencarnação de Allan Kardec, do nosso caro Carlos Bacelli, e vários testemunhos outros que foram dados pela doutora Marlene Nobre, presidente da Folha Espírita de São Paulo, do Grupo Espírita Batuíra de São Paulo, e presidente e fundadora da Associação Médico Espírita do Brasil, Associação Médico Espírita Internacional, e pioneira também que estabeleceu os congressos de medicina e espiritualidade pelo mundo afora, não é? Também defendeu a tese na Folha Espírita de São Paulo. E assim também grande parte da comunidade espírita de Pedro Leopoldo, Uberaba e Belo Horizonte, amigos da União Espírita Mineira, que conviveram com Chico Xavier anos a fio, como a dona Neném Aluoto, que presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos, o escritor e palestrante espírita Martins Peralva, né, que tinha certeza absoluta de Chico ser Kardec,
escreveu o primeiro artigo defendendo essa tese em 1972, mas o próprio Chico pediu a ele para não publicar, porque, segundo Emmanuel, o Chico falou, esse assunto viria mais tarde, como de fato veio 20 anos depois, em 1992. Então, nós não temos dúvida que Chico... Não tem dúvida. Tem mais uma pergunta, que na verdade tem algumas, né? Não sei se vai dar tempo de responder todas. A ressonância Schumann, ela tem tido várias alterações. Tem algumas pessoas que falam até que ela está fazendo alterações na nossa genética. Você tem alguma informação sobre isso? Eu já li a respeito, mas não conheço o assunto. E sobre Emmanuel? Tem alguma previsão? Ele já reencarnou? Você sabe alguma coisa? Emmanuel, o próprio Chico Xavier. O Emmanuel reencarnou, sim, em 1999. Nasceu no ano 2000. O próprio Chico Xavier divulgou isso para vários dos seus amigos, né? Eu sou um deles, mas ele divulgou isso para a dona Susana Maia Mouzinho, a sua nora Maria de Cassanho Mouzinho. Ela é fundadora do Lar Espírita André Luiz de Petrópolis, grande amiga de Chico Xavier desde 1957. Ele falou isso para o Dr. Elias Barbosa, que foi seu médico e companheiro na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba. Ele falou isso para a dona Sônia Barçante, presidente da Aliança Municipal Espírita de Uberaba, né? Ele falou isso com o casal Bacelli, né? Carlos e Márcia Bacelli. Ele falou isso com a dona Wanda Amorim Joviano, que trabalhou com ele durante anos seguidos na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, e é também participante do Lar Espírita André Luiz de Petrópolis. Então, são vários testemunhos a esse respeito. Quem quiser conhecer o assunto pode ver, nós fizemos a relação de todas as reencarnações de Emmanuel, que são conhecidas, reveladas pelo próprio Chico, e esta última reencarnação, que é no Brasil, no interior aí do estado de São Paulo, e nós colocamos isso no início do livro Deus Conosco, de psicografia do Chico Xavier, na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo, de autoria do próprio Emmanuel, publicado pela Vinha de Luz Editora. Vocês conseguem o livro no site da editora, vinhadeluz.com.br, ou no exterior vocês conseguem na Amazon.com. O livro chama-se Deus Conosco, tem todas as reencarnações de Emmanuel conhecidas, e esta última, na qual o Chico revela que ele reencarnou no interior de São Paulo, vai trabalhar na mediunidade, vai ser médium psicógrafo, e o Chico vai escrever através dele. Para mim, ele vai falar que o compromisso dele com Emmanuel vai durar até o ano 2100 no Brasil. Então, ele hoje, com 21 anos, ele já deve estar começando a psicografar, não é? E é o Chico quem vai guiá-lo dessa vez e vai escrever através dele. Aproveitando, vou fazer uma pergunta que fizeram aqui. Outros espíritos iluminados virão, reencarnarão para ajudar no início do mundo de regeneração? Eles já reencarnaram, já estão aí, não é? O Chico vai revelar para nós que o Emmanuel chefiaria os espíritos com a missão da religião espírita, da religião cósmica do amor e da sabedoria. Então, Emmanuel é o grande comandante que veio, mas ele não veio sozinho, ele veio com vários companheiros da espiritualidade maior que vão auxiliá-lo nisso, não é? E na parte das artes, tanto o Chico Xavier quanto a médium Ivone do Amaral Pereira vão revelar que o espírito de Victor Hugo reencarnaria também no ano 2000, chefiando a falange dos músicos eruditos, dos poetas, dos literatos, dos filósofos,
dos artistas plásticos, para trazer, neste século XXI, um renascimento da arte espiritualizada. O Chico vai me dizer assim, Geraldinho, no século XX, no futuro da humanidade, vai ser reconhecido como o século das guerras, como o século do materialismo, como o século também da evolução científica e tecnológica, materialista, não é? Da humanidade. Mas o século XXI, não. O século XXI, no futuro da humanidade, vai ser relembrado ou reconhecido como o renascimento das artes e da espiritualidade. Então, aí nós podemos esperar para o mundo do futuro essa tríade, não é? Filosofia, ciência e religião se dando as mãos para trabalharem juntas com as artes na regeneração humana. Outra pergunta aqui sobre a pandemia, final da pandemia, todo mundo quer saber, será que tem alguma informação? Olha, o final da pandemia vai ser quando o nosso débito tiver sido resgatado. Ninguém pode prever. Então, nós estamos sofrendo? Estamos. Todos nós sofremos. Todos nós perdemos entes queridos, não é? Eu mesmo já peguei coronavírus 2 vezes. Graças a Deus não desencarnei, estou aqui conversando com vocês. Mas isso tudo faz parte do nosso resgate. Não cai uma folha de árvore sequer sem que Deus o queira. Isso faz parte, é um flagelo diverso? É um flagelo coletivo? Faz parte do nosso resgate, os nossos débitos coletivos, né? O Chico Xavier, perguntado a ele uma vez quais seriam as razões dos flagelos diversos citados por Kardec, ele vai dizer que quando... Aí ele vai falar um por um, não é? Mas quando ele fala em epidemia, por exemplo, ele vai dizer que as epidemias são resgates das nossas piratarias de outrora, das nossas revoluções guerreiras, das nossas invasões em outras cidades, em outras nações, quando pilhávamos os nossos irmãos, seres humanos, tanto quanto nós, mas que eram de etnias diferentes, de culturas distintas, de religião diversa, e que por causa disso eram perseguidos por nós, matados, não é? Mortos por nós, e muitas vezes entrávamos nas suas cidades, matávamos crianças, idosos, adolescentes, escravizávamos os homens, estuprávamos as mulheres, sem culpa na mente, sem culpa na cabeça. E ao longo dos séculos, esses milênios de guerra foram sendo acumulados na nossa dívida e estouraram aí no século XX. Então, por isso que nós vamos ver tantos resgates coletivos no campo dos flagelos diversos no século XX, guerras mundiais, né? Revoluções sociais inglórias, com a matança de milhões de pessoas, pandemias, terremotos, tsunamis gigantescos, enchentes. Tudo isso faz parte do nosso resgate. Então, não tem ninguém aqui que possa bater no peito e falar assim, eu sou puro. Não é não, meu filho. Se você pensa nisso, você está no mundo errado. Porque se você fosse puro, você não estava encarnado na Terra, não é? Então, nós encarnamos aqui por um motivo, porque nós temos culpa no cartório e temos que resgatar essa promissória, não tem outra. Ainda nós temos a nosso favor a bênção da misericórdia divina, que vai nos cobrando os nossos débitos a leves prestações, né? Então, nós não podemos reclamar, não. E nem ficar ansioso demais sobre o assunto, porque tudo vai se resolver de acordo com a vontade divina.
e vamos Agora a vencer. gente fica ansioso pensando, poxa, mas o que eu fiz? Né? Mas se a gente visse o histórico, tipo assim, ixi, então vai longe essa pandemia. Né? Nunca se sabe. É fácil de entender isso. A pessoa pergunta assim, mas o que eu fiz para merecer isso? A resposta é, boa coisa não foi, não é? Porque se tivesse feito boa coisa, não estaria passando por isso como nós. Então, faz parte desse reajuste. E Deus não... Veja bem, nós estamos passando isso com toda a misericórdia divina, porque nós estamos com todos os recursos da ciência a nosso favor, não é? Nunca na história da humanidade, especialmente na história das pandemias pregressas, nós atingimos a solução de várias vacinas ao mesmo tempo em pouco mais de um ano de existência da pandemia. Isso nunca existiu. Então, nós temos que agradecer, porque em pouco nós já temos um ano e meio de pandemia e já temos mais de 10 vacinas aprovadas no mundo inteiro. Isso é uma coisa inédita. Por exemplo, a pandemia da AIDS, que começou na década de 80, 40 anos atrás, só teve a primeira vacina agora, este ano 2021. E mesmo assim, uma vacina experimental. Então, 40 anos de pesquisa nos pacientes da AIDS, que sofreram e morreram aos milhões também, não é? Mas que ninguém fala nisso nas televisões. A vacina só surgiu agora. E a pandemia do coronavírus, em um ano e meio, já nós temos 10 vacinas. Então, nós temos muita coisa, muitos tratamentos também que nos favoreceram, né? O fortalecimento do nosso corpo físico, a prevenção muito importante, né? Então, é a gente aguentar o tranco e esperar com fé. A Adriana está perguntando se eram todos ruins, esses que estão desencarnando, não necessariamente, né? A gente conhece muitas pessoas que têm a missão de voltar, né, Geraldo, não é isso? Exatamente. Vai estudar lá o último capítulo da Gênese de Kardec, quando ele fala justamente na questão do degredo, do flagelo diverso e do degredo. Kardec é claro dizendo que as pessoas que desencarnam, não necessariamente elas são ruins, e nem vão ser degredadas da Terra porque estão desencarnando de uma pandemia ou de um flagelo diverso. Não, mas elas precisavam desse sofrimento ou desse resgate justamente para valorizar a vida. E muitas vezes o choque biológico da desencarnação já basta para que elas se regenerem. Então, muitas dessas pessoas que estão desencarnando estão chegando no mundo espiritual felizes porque resgataram os seus débitos coletivos de vidas passadas. Isso aí. E o importante, gente, é o futuro só nos reserva coisas boas, né? A união da ciência com a religião, a nossa união com o restante do universo, porque até então a gente meio que apagava eles da memória, né? Achava que a gente só existia gente aqui, né, Geraldo? E não é bem assim. Exatamente. Né? Não estamos sozinhos, nunca estivemos. E tudo tende a ser união agora, né? Um ajudando o outro e para a gente subir e evoluir cada vez mais. Certo? É isso mesmo. Eu vou aí, como para terminar aí a nossa live, eu vou sugerir a vocês que leiam o livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, do médium Chico Xavier, no capítulo 5. E aí vocês vão ver como será o mundo regenerado do futuro. É uma leitura imperdível, viu, gente? O título é O Mundo Novo e Cristão Previsto por Jesus, em suas 15 características. Então, quem quiser conhecer como será o mundo de regeneração,
que é o objetivo final aí do nosso programa de hoje, está tudo lá elencado em 15 características do mundo de regeneração futura, que ele chama o mundo novo e cristão previsto por Jesus. Capítulo 5 do livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, por Chico Xavier. Quem não tiver o livro, é fácil, você consegue, na internet, você entra no site A Bíblia do Caminho, Testamento Xavieriano, e procura, então, pelos livros, entra no livro Cartas e Crônicas e procura o capítulo 5. Vocês vão ver lá essa linda mensagem. Quero agradecer a você, Geraldo, a todos que estiveram com a gente hoje. Tenho certeza que, lógico, muitas coisas vão acontecer de bom para o nosso planeta, mas depende muito de nós, né? Se vocês quiserem fazer parte do time, se eu quiser fazer parte desse time da nova Terra, temos que fazer por merecer, né? Temos que mostrar que nós estamos com a camisa do bem, que estamos no caminho certo, porque depois não adianta ficar falando, poxa, eu fui tirado nos 45 do segundo tempo. Tem que persistir no bem, tem que fazer por merecer. Essas previsões são para aqueles que estiverem querendo participar disso, de verdade. Exatamente. Não só da boca para fora. Né? É isso aí, olha, só coisa boa. Então, vamos nos esforçar para fazer parte disso tudo, né? Geraldo, eu agradeço imensamente em nome do Grupo Cascata de Luz. Quero convidá-lo a fazer uma prece para encerrar nossa palestra. Eu que agradeço, Cíntia. Um grande abraço aí a todos os amigos do Grupo Espírita Cascata de Luz, tá bom? E peço a Jesus que os abençoe e os fortaleça aí, sempre intuindo-os na tarefa do bem, do amor e da verdade. Gratidão. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo a Deus, nosso Pai, que é todo poder e toda bondade, abençoar-nos neste instante, iluminando a nossa mente e confortando o nosso coração. Que as leis de amor e caridade, na fraternidade legítima, na solidariedade cristãs, sejam uma constante em nossos sentimentos. E para que a justiça, o amor ao bem e à verdade, a sabedoria superior, ilumine os nossos pensamentos, a fim de que, em sintonia perfeita, sentimento e razão, coração e mente se unam na construção do mundo melhor de amanhã. Amado Jesus, abençoe a todos nós, nossas famílias, onde quer que se encontrem, em diversas cidades do Brasil e do mundo que nos ouvem neste momento, para que todos sejam confortados, esclarecidos e amparados em vossa santa misericórdia. E pedimos-vos, Senhor, neste momento, nos deixar a vossa paz, para que a vossa paz esteja conosco, em nome de Deus, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Que delícia. Obrigada pela presença novamente. Beijo a todos. Beijo no coração. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Depois manda o link pra gente. Mando sim.